Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Aroca, Doutora Margarida Belém, e na sua pessoa cumprimentar os demais autarcas aqui presentes, Excelentíssimo Senhor Assessor do Conselho Diretivo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Engenheiro Vítor Monteiro, Excelentíssimos Senhores Oradores convidados, relatores, colegas da Comissão Diretiva, caros convidados, colegas e amigos, minhas senhoras e meus senhores. A APRH e a Câmara Municipal de Aroca coorganizam, no Mosteiro de Aroca, o segundo encontro informal de especialistas e decisores, com o tema Água, Ambiente e Território. A Organização das Nações Unidas alerta para um mundo longe de alcançar o objetivo de água e saneamento geridos com segurança para todos, com milhões de pessoas sem acesso à água potável e saneamento. A poluição, o aumento da procura de água e o uso intensivo têm afetado significativamente as massas de água. Têm-se sucedido catástrofes naturais relacionadas com água, cheias, tempestades, secas, deslizamentos e ondas. Os surtos de doenças e a escassez de água, em particular em determinadas partes do globo, condicionam a liberdade, a justiça e o equilíbrio global. Recordando o primeiro encontro que tivemos neste mosteiro, que teve como tema o uso inteligente da água, ficou evidenciado nesse mesmo encontro o contexto do aumento da pressão sobre as massas de água, o desequilíbrio entre as disponibilidades e as necessidades e um cenário de adaptação climática. Nos países menos infraestruturados, os alertas internacionais para a escassez de água, com agravamento em cenários de guerra, colocam na agenda global a falta de acesso à água segura, fator de desigualdade que potencia conflitos, deslocamentos e falta de alimentos e energia. Nos países mais infraestruturados, realça a importância da gestão das infraestruturas hidráulicas construídas, da otimização operacional e da recuperação de custos, colocando na equação a bomba-relógio da não-renovação dos sistemas em envelhecimento constante, com componentes que começam a atingir o seu nível de vida. Esta degradação natural e inevitável das infraestruturas é acompanhada pelo agravamento das ineficiências hídricas, energéticas e financeiras e pelo aumento da vulnerabilidade face a novos contextos. A gestão adaptativa da água necessita de uma visão holística, que considere desafios ambientais, demográficos, sociais, económicos, territoriais e climáticos. O planeamento do território deve, por isso, ter em conta o uso inteligente da água, suportado em soluções com preocupações hídricas que beneficiem a conectividade, a circularidade, a resiliência face a novas alterações e a necessária adaptação climática. Este uso inteligente da água deve e poderá ser ponderado e colocado aqui em dois patamares, no espaço público e no edificado. A gestão integrada dos serviços de águas com as restantes infraestruturas públicas, sejam elas de eletricidade, gás, telecomunicações e rede viária, com a incorporação das linhas de água e da drenagem natural em meio urbano, com o equilíbrio entre a impermeabilização e a infiltração e com as soluções de controle de origem. Não esquecendo da diferença entre a utilização de água potável e não potável para fins que sejam compatíveis, sejam eles a rega, a lavagem de pavimentos, entre outros. Estes são exemplos de uma gestão racional do recurso água e do espaço público. A aposta deve, por isso, ser na inovação e na tecnologia, na digitalização, na monitorização, na forma como olhamos para a cibersegurança e também para a modelação de sistemas construídos, pensando na gestão patrimonial e na que podemos designar como gestão informada pelo risco, contribuindo todos estes aspectos para o reforço da resiliência dos sistemas urbanos de águas. Se olharmos para os nossos edifícios, este uso inteligente da água nas redes prediais poderá passar pela alteração de hábitos de consumo, mas também pelo combate às ineficiências nessas mesmas redes prediais, pela adequação de sistemas construídos e pela instalação de equipamentos mais eficientes e pela exploração de alternativas, aqui também ao abastecimento de água potável. O aproveitamento das águas pluviais e a reutilização de águas cinzentas e também as soluções de controle na origem são bons exemplos disso mesmo. Se pensarmos no uso da água na agricultura, não podemos esquecer aqui o contributo deste setor para a resposta a desígnios ambientais e no combate à desertificação dos territórios e a desígnios ambientais relacionados também com estes territórios e com o seu despovoamento. A necessária adaptação ao contexto atual e a importância da adoção de medidas agroambientais e de preservação dos ecossistemas não pode, neste aspecto, ser esquecida. No regadio, é importante considerar a sustentabilidade do solo e da água, respeitando valores ambientais,
a estabilização dos consumos, apesar do aumento da área regada, a aposta na eficiência hídrica e energética destes sistemas de regadio, mas também a rentabilização dos investimentos e a viabilidade económica desta atividade. Se olharmos noutro aspecto do nexo água-energia, aqui podemos colocá-lo em dois sentidos: a água para produzir energia e a energia para produzir água, e neste caso entenda-se produção de água potável. Na produção de energia é importante considerar as alternativas renováveis que sejam economicamente viáveis. As alternativas ao armazenamento de água e energia mais robustas em cenários de escassez, o papel da produção hidroelétrica como a âncora de energias renováveis e também a gestão integrada destas mesmas diferentes renováveis. A energia para produzir água pode ser abordada do ponto de vista da eficiência do ciclo urbano da água e do regadio, na produção de energia para autoconsumo, no aproveito da energia dissipada nos sistemas e na sua conversão em energia elétrica. As comunidades produtoras de energia são também uma oportunidade de desenvolvimento dos territórios, e aqui, em particular, os territórios de baixa densidade. Por isso, num contexto de urgência de ação por um futuro sustentável, reunimos novamente uma Assembleia Informal da Água para discutir este nexo água-ambiente-território, desde a origem até ao mar, considerando os recursos superficiais e subterrâneos, os diferentes usos, serviços de água, agricultura e energia, as infraestruturas, os ecossistemas, as zonas costeiras e também o território, as florestas, as cidades e as zonas rurais. A água que nos une deve, por isso, convocar todos, não esquecendo que os recursos hídricos não podem ser geridos como inesgotáveis, que o uso da água é um processo e será sempre um processo de conciliação de escassez entre utilizadores, que não pode afetar significativamente a estabilidade dos ecossistemas, em particular em áreas protegidas e classificadas. A governança da água é um elemento central, sendo necessárias políticas públicas para os recursos hídricos e para os setores que utilizam esses mesmos recursos. Não existem balas de prata para enfrentar os desafios da gestão da água. A resposta passa por combinar soluções, já utilizadas ou inovadoras, do lado da gestão da oferta e do lado da gestão da procura. A abordagem deve, por isso, ser holística, suprassetorial, com autoridade nacional e com cooperação internacional. As perspectivas desta Assembleia serão compiladas e enviadas aos decisores e às partes interessadas nas diferentes vertentes dos recursos hídricos, sendo depois disponibilizadas à sociedade civil. Agradeço à Câmara Municipal de Arouca o acolhimento deste segundo encontro informal promovido pela APRH, aos oradores convidados e aos participantes desta Assembleia. Desejo a todos uma excelente jornada de trabalho. Juntos construiremos o futuro. Muito obrigado.